A atitude de Deborah Bloch nos bastidores de Vale Tudo deixou todos em lágrimas. O que parecia ser apenas mais um dia de gravações se transformou em um momento inesquecível que tocou profundamente o coração de toda a equipe. Durante uma pausa, enquanto as câmeras descansavam e o silêncio tomava conta do set, Deborah fez algo que ninguém esperava. Uma confissão carregada de emoção e um gesto inesperado mudaram completamente o clima nos bastidores, unindo todos de uma forma que jamais seria esquecida. O que será que aconteceu naquele dia? Prepare-se para uma história de superação, empatia e transformação que vai aquecer o seu coração. Era uma manhã nublada no Rio de Janeiro e o set de gravações de Vale Tudo estava em plena atividade. O som dos técnicos ajustando os microfones, o burburinho dos maquiadores e o vai e vem dos assistentes de produção criavam uma sinfonia caótica, mas familiar. O estúdio, iluminado por refletores potentes, parecia um mundo à parte, onde cada detalhe era cuidadosamente planejado para dar vida à trama que conquistava milhões de telespectadores. Deborah Bloch, uma das protagonistas da novela, chegou ao set com seu habitual sorriso discreto. Apesar de ser uma atriz consagrada, conhecida por sua elegância e talento, havia algo diferente nela naquele dia. Seus olhos, normalmente brilhantes e cheios de energia, pareciam carregar um peso invisível. Ela cumprimentou a equipe com gentileza, mas sua voz estava mais baixa, quase hesitante. Ninguém comentou, mas todos perceberam. Entre os atores, o clima era de expectativa. A cena que seria gravada naquela manhã era uma das mais emocionantes da novela. Um confronto intenso entre os personagens de Deborah e Antônio Fagundes. Os dois eram veteranos, mestres em transmitir emoção, mas a tensão no ar era palpável. Todos sabiam que aquela cena exigiria o máximo deles. Enquanto os preparativos aconteciam, Deborah se afastou por um momento e sentou-se em um canto do estúdio, observando tudo em silêncio. Ela parecia perdida em pensamentos, como se estivesse reunindo forças para algo maior do que apenas atuar. Foi então que uma jovem assistente de produção, Clara, aproximou-se timidamente. Clara era nova na equipe e admirava Deborah profundamente, mas nunca tinha tido coragem de falar com ela. "Deborah, você precisa de alguma coisa? Um café, talvez?" perguntou Clara com um sorriso nervoso. Deborah levantou os olhos e, pela primeira vez naquele dia, sorriu de verdade. "Obrigada, Clara." "Um café seria ótimo. E por favor me chame de Deborah, sem formalidades." A simplicidade daquele gesto quebrou o gelo entre as duas. Clara voltou com o café e, sem perceber, começou a conversar com Deborah sobre como era trabalhar na novela. Deborah ouviu com atenção, fazendo perguntas e mostrando um interesse genuíno. Para Clara, aquele momento parecia um sonho, mas ela não imaginava que algo muito maior estava prestes a acontecer. Quando o diretor chamou todos para o set, Deborah se levantou e respirou fundo. Antes de começar a cena, ela pediu 1 minuto para falar com a equipe. Todos se entreolharam, surpresos. Não era comum que um ator interrompesse os preparativos, mas o tom sério de Deborah fez com que todos parassem para ouvir. "Eu sei que estamos todos focados em fazer o nosso melhor aqui, mas hoje eu preciso compartilhar algo com vocês", começou ela com a voz firme, mas carregada de emoção. Às vezes, a gente se perde no meio da correria, das responsabilidades e esquece de olhar para as pessoas ao nosso redor. Eu quero que vocês saibam que cada um de vocês é essencial para que tudo isso aconteça. E mais do que isso, quero agradecer por estarem aqui, por darem o seu melhor, mesmo quando ninguém vê. O silêncio no estúdio era absoluto. As palavras de Deborah ecoaram no coração de todos, mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou.
Hoje, eu quero dedicar essa cena a alguém muito especial, alguém que me ensinou o verdadeiro significado de empatia e coragem. Mas antes de continuar, eu preciso que todos saibam que vocês são mais do que uma equipe. Vocês são uma família. As palavras de Débora deixaram todos emocionados, mas o que ela estava prestes a fazer mudaria completamente o rumo daquele dia e da vida de todos que estavam ali. O silêncio que tomou conta do estúdio após as palavras de Débora era quase palpável. Todos estavam parados, absorvendo o peso do que ela havia dito. Não era comum que alguém com a experiência e o prestígio de Deborah Bloch se dirigisse à equipe de forma tão pessoal, tão vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de profundamente humano naquele momento. Algo que conectava todos ali, independentemente de suas funções. Enquanto o diretor, visivelmente emocionado, dava alguns minutos para que todos se recompusessem antes de retomar as gravações, os olhares se cruzavam. Era como se, de repente, cada pessoa no set tivesse se tornado mais visível, mais importante. Clara, a jovem assistente de produção que havia conversado com Débora minutos antes, sentiu um nó na garganta. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo especial estava prestes a se desenrolar. Débora, por sua vez, parecia mais leve, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão em seu olhar, como se ela ainda estivesse reunindo forças para o que viria a seguir. Ela se aproximou de Antônio Fagundes, que a observava com uma expressão de curiosidade e respeito. Fagundes, eu preciso que você confie em mim hoje, disse ela, com um sorriso que misturava nervosismo e determinação. Débora, eu sempre confio em você, respondeu ele, colocando uma mão em seu ombro. Mas o que está acontecendo? Você está bem? Ela hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Eu vou explicar, mas não agora. Só esteja comigo nessa cena, ok? Ele assentiu, sem fazer mais perguntas. Antônio Fagundes era um veterano e sabia que, às vezes, as palavras não eram necessárias. O que importava era a conexão, o momento compartilhado. Quando o diretor finalmente chamou todos de volta ao set, o clima era diferente. Havia uma energia no ar, uma mistura de expectativa e emoção que ninguém conseguia explicar. A cena que seria gravada era um confronto intenso entre os personagens de Débora e Fagundes, uma discussão carregada de mágoas e revelações. Era o tipo de cena que exigia não apenas técnica, mas também uma entrega emocional completa. As câmeras começaram a rodar, e Débora mergulhou em sua personagem com uma intensidade que surpreendeu até mesmo os mais experientes da equipe. Suas palavras saíam carregadas de emoção, sua voz tremia nos momentos certos e seus olhos brilhavam com lágrimas que pareciam tão reais que era impossível não se sentir tocado. Fagundes, por sua vez, respondeu à altura, criando uma dinâmica que parecia transcender a atuação. Era como se por alguns minutos eles não estivessem interpretando, mas vivendo aquela história. Quando o diretor gritou "corta", o estúdio explodiu em aplausos. Era raro que uma cena causasse esse tipo de reação imediata, mas o que todos haviam acabado de presenciar era algo especial. Débora e Fagundes se abraçaram, ambos visivelmente emocionados, enquanto a equipe se aproximava para parabenizá-los. Mas antes que os aplausos cessassem, Débora levantou a mão, pedindo silêncio. "Eu preciso dizer algo", começou ela com a voz ainda trêmula. Essa cena foi muito mais do que atuação para mim. Ela foi uma forma de homenagear alguém que me ensinou o que significa ser forte, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela fez uma pausa, olhando ao redor, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Há alguns meses, eu perdi uma pessoa muito querida, alguém que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesma.
Essa pessoa me ensinou que, no final das contas, o que realmente importa não é o que conquistamos, mas as conexões que criamos ao longo do caminho. As palavras de Débora deixaram todos em silêncio novamente. Alguns membros da equipe começaram a enxugar discretamente as lágrimas, enquanto outros apenas olhavam para ela, tentando processar o que estavam ouvindo. Clara, que estava no fundo do estúdio, sentiu seu coração apertar. Ela não sabia quem era a pessoa que Débora estava mencionando, mas podia sentir a profundidade da dor e do amor em suas palavras. Eu sei que muitas vezes a gente se perde na correria, nas pressões do dia a dia, continuou Débora. Mas hoje eu quero que todos aqui saibam que vocês são importantes. Cada um de vocês. Não importa se vocês estão na frente das câmeras, atrás delas ou nos bastidores. Vocês fazem parte de algo maior, algo que só existe porque estamos juntos. O estúdio inteiro parecia respirar junto com Débora naquele momento. Era como se suas palavras tivessem criado uma ponte invisível entre todos ali, unindo-os de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. Quando ela terminou de falar, houve um momento de silêncio absoluto, seguido por mais aplausos. Mas dessa vez, eles não eram apenas para a cena. Eles eram para Débora, para sua coragem, para sua vulnerabilidade. E, de alguma forma, para todos ali que se sentiram vistos e valorizados de uma forma que raramente acontecia. Clara, ainda emocionada, olhou para Débora com admiração renovada. Ela sabia que aquele dia ficaria marcado para sempre em sua memória. Não apenas como um momento de trabalho, mas como um lembrete do poder das conexões humanas. E no fundo, ela sentia que aquilo era apenas o começo de algo ainda maior. Após o discurso de Débora, o set de gravação parecia ter se transformado em um espaço diferente. Não era mais apenas um local de trabalho, mas um ambiente onde cada pessoa se sentia conectada de uma forma mais profunda. As palavras dela ecoavam na mente de todos. E mesmo depois que as gravações daquele dia terminaram, ninguém parecia querer ir embora. Era como se todos quisessem prolongar aquele momento de união, de significado. Clara, a jovem assistente de produção, estava especialmente tocada. Ela nunca havia imaginado que alguém como Deborah Bloch, uma atriz tão renomada e admirada, pudesse ser tão humana, tão acessível. Enquanto arrumava alguns equipamentos no final do dia, Clara percebeu que Débora ainda estava no set, sentada em um canto, olhando para o vazio. Havia algo em sua expressão que misturava alívio e melancolia. Clara hesitou por um momento, mas decidiu se aproximar. "Débora, você está bem? Precisa de alguma coisa?" perguntou com a voz suave. Débora levantou os olhos e sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Estou bem, Clara. Só estava pensando, hoje foi um dia intenso, não foi?" Clara assentiu, sentando-se ao lado dela. "Foi, sim. Acho que todos nós sentimos isso. Suas palavras tocaram todo mundo. Eu nunca vi o set tão unido." Débora suspirou, olhando para o chão. "Sabe, Clara, às vezes a gente carrega coisas por tanto tempo que nem percebe o peso que está nas costas. Hoje eu senti que precisava falar, precisava compartilhar, não só por mim, mas por todos nós. Porque no fundo, todos estamos lutando nossas próprias batalhas, não é?" Clara concordou, sentindo um nó na garganta. "É verdade. Eu também tenho minhas lutas. Às vezes, me sinto tão pequena aqui, como se ninguém notasse o que eu faço. Mas hoje, quando você falou, eu senti que fazia parte de algo maior. Foi especial." Débora olhou para Clara com ternura. "Você é especial, Clara. Nunca duvide disso. Cada pessoa aqui tem um papel importante, e o seu não é menor do que o meu. Lembre-se disso, sempre." Aquelas palavras ficaram gravadas no coração de Clara. Ela nunca havia se sentido tão vista, tão valorizada. E naquele momento,
algo mudou dentro dela. Ela decidiu que, a partir daquele dia, daria o seu melhor, não apenas pelo trabalho, mas por si mesma, porque sabia que fazia parte de algo significativo. Nos dias que se seguiram, o clima no set continuou diferente. As pessoas pareciam mais conectadas, mais dispostas a ajudar umas às outras. Pequenos gestos começaram a surgir. Um técnico de som que ajudava um assistente de iluminação, um ator que fazia questão de agradecer pessoalmente aos maquiadores e até o diretor, que normalmente era mais reservado, começou a elogiar a equipe com mais frequência. Débora, por sua vez, parecia mais leve. Ela continuava a dar o seu melhor em cada cena, mas agora havia algo diferente em sua presença. Ela fazia questão de conversar com todos, de ouvir suas histórias, de criar laços. E aos poucos, as pessoas começaram a se abrir para ela, compartilhando suas próprias lutas, seus sonhos, suas inseguranças. Um dia, durante uma pausa nas gravações, Débora reuniu a equipe novamente. "Eu sei que já falei muito nos últimos dias", começou ela, com um sorriso tímido, "mas eu queria propor algo. Que tal criarmos um momento toda semana para nos reunirmos e compartilharmos nossas histórias? Não precisa ser nada formal, só um espaço para nos conectarmos, para lembrarmos que somos mais do que colegas de trabalho." A ideia foi recebida com entusiasmo, e assim nasceu o que eles chamaram de Círculo do Set. Toda sexta-feira, no final do dia, a equipe se reunia em um canto do estúdio para conversar. Não havia regras nem julgamentos. Era um espaço onde todos podiam ser vulneráveis, onde podiam compartilhar suas alegrias e suas dores. Esses encontros começaram a transformar não apenas o clima no set, mas também a vida de cada pessoa ali. Clara, por exemplo, começou a se sentir mais confiante. Ela compartilhou com o grupo seu sonho de se tornar diretora de produção, algo que sempre havia guardado para si, por medo de não ser levada a sério. Para sua surpresa, Débora foi a primeira a incentivá-la. "Clara, você tem tudo o que precisa para alcançar esse sonho", disse Débora com firmeza. "E se precisar de ajuda, eu estarei aqui para você." As palavras de Débora foram um divisor de águas para Clara. Ela começou a se dedicar ainda mais, aprendendo tudo o que podia sobre produção e direção. E aos poucos, começou a ganhar mais responsabilidades no set, mostrando seu talento e sua determinação. Mas não foi apenas Clara que se transformou. Cada pessoa no set parecia ter encontrado um novo propósito, uma nova motivação. E tudo isso começou com aquele momento em que Débora decidiu abrir seu coração, mostrando que, no final das contas, o que realmente importa são as conexões que criamos ao longo do caminho. Débora, por sua vez, também sentiu uma transformação interna. Ela percebeu que, ao compartilhar sua vulnerabilidade, havia encontrado uma força que nunca imaginou ter. E mais do que isso, havia descoberto o poder de inspirar os outros, de criar um espaço onde todos se sentissem valorizados e conectados. O Círculo do Set se tornou uma tradição, algo que continuaria mesmo depois que as gravações de Vale Tudo chegassem ao fim. E para todos que participaram, ficou a certeza de que aquele momento havia mudado suas vidas para sempre. O Círculo do Set havia se tornado um ritual sagrado para a equipe de Vale Tudo. Toda sexta-feira, ao final das gravações, o grupo se reunia para compartilhar histórias, desabafar e celebrar pequenas vitórias. Era um momento de conexão genuína, algo raro em um ambiente tão competitivo e exigente como o de uma produção televisiva. Mas, como em toda jornada, nem tudo seria fácil. Naquela semana, o clima no set estava diferente. Uma tensão silenciosa pairava no ar, e ninguém sabia ao certo o motivo. O cronograma de gravações estava apertado, e a pressão para entregar as cenas finais da novela era enorme. O diretor, que normalmente era paciente e compreensivo, estava mais rígido do que o habitual,
cobrando resultados rápidos e perfeitos. A equipe técnica, exausta, começava a cometer pequenos erros, o que só aumentava o estresse geral. Débora percebia tudo isso. Ela via os olhares cansados, os sussurros nos cantos do estúdio, as expressões de frustração que surgiam quando algo dava errado. Mesmo ela, que sempre tentava manter a calma, sentia o peso da situação. Mas o que realmente a preocupava era a sensação de que o Círculo dos Sete estava perdendo sua força. Na última sexta-feira, apenas metade da equipe havia comparecido, e as conversas foram breves e superficiais. Parecia que o espírito de união que eles haviam construído estava começando a se desfazer. Na quinta-feira daquela semana, algo aconteceu que quase colocou tudo a perder. Durante a gravação de uma cena crucial, um problema técnico interrompeu as filmagens. O diretor, já no limite de sua paciência, explodiu, gritando com a equipe de som e iluminação. O estúdio inteiro ficou em silêncio, e o clima, que já era tenso, se tornou quase insuportável. Alguns membros da equipe começaram a murmurar entre si, questionando se todo o esforço valia a pena. Débora, que estava no set, observava tudo com atenção. Ela sabia que aquele momento era um ponto de ruptura. Se algo não fosse feito, o ambiente poderia se deteriorar ainda mais, comprometendo não apenas as gravações, mas também as relações que eles haviam construído ao longo dos meses. Ela respirou fundo, tentando pensar em uma forma de intervir. Naquela noite, Débora decidiu agir. Ela enviou uma mensagem para todos os membros da equipe, convidando-os para uma reunião especial no dia seguinte, antes do início das gravações. "É importante", escreveu ela. "Por favor, tentem vir." Na manhã de sexta-feira, o estúdio estava mais silencioso do que o normal. Aos poucos, os membros da equipe começaram a chegar, curiosos e um pouco apreensivos. Quando todos estavam reunidos, Débora se levantou e começou a falar. "Eu sei que esta semana foi difícil", disse ela, com a voz firme, mas cheia de empatia. "Estamos todos cansados, estressados, e é fácil esquecer por que estamos aqui. Mas eu quero lembrar a todos que este projeto é mais do que apenas uma novela. É o resultado do trabalho de cada um de vocês, do talento, da dedicação e do coração que vocês colocam em tudo o que fazem." Ela fez uma pausa, olhando para os rostos ao seu redor. Alguns estavam sérios, outros emocionados. "Eu sei que as coisas não estão perfeitas", continuou ela, "mas perfeição nunca foi o objetivo. O objetivo sempre foi contar uma história que tocasse as pessoas, que as fizesse sentir algo, e para isso precisamos estar juntos. Precisamos nos apoiar, mesmo nos momentos mais difíceis." As palavras de Débora começaram a surtir efeito. Alguns membros da equipe começaram a acenar com a cabeça, concordando. Outros trocaram olhares, como se estivessem se lembrando do motivo pelo qual haviam escolhido trabalhar naquele projeto. "Hoje à noite, no nosso Círculo dos Sete, eu quero que todos venham", disse Débora, com um sorriso esperançoso. "Vamos nos reconectar, lembrar por que estamos aqui. E, acima de tudo, vamos nos lembrar de que somos uma equipe, uma família." Quando a reunião terminou, o clima no estúdio já parecia um pouco mais leve. As gravações daquele dia foram mais tranquilas e, embora ainda houvesse desafios, a equipe começou a trabalhar com mais harmonia. Todos pareciam ansiosos pelo encontro daquela noite. Quando o Círculo dos Sete finalmente aconteceu, foi diferente de todas as outras vezes. Quase todos os membros da equipe estavam presentes e o espaço estava carregado de emoção. Débora começou compartilhando uma história pessoal, algo que nunca havia contado antes. Ela falou sobre um momento em sua carreira em que quase desistiu, sobre como se sentiu perdida e sem propósito, e sobre como encontrou forças para continuar graças ao apoio de pessoas que acreditaram nela. "Eu vejo essas pessoas em vocês", disse ela com lágrimas nos olhos.
Vocês são a razão pela qual eu continuo. E eu quero que saibam que não importa o que aconteça, eu acredito em cada um de vocês. As palavras de Débora abriram as portas para que outros compartilhassem suas próprias histórias. Clara, a jovem assistente de produção, falou sobre como aquele projeto havia mudado sua vida, dando-lhe confiança para perseguir seus sonhos. O diretor, que raramente mostrava suas emoções, pediu desculpas por seu comportamento recente e agradeceu à equipe por sua paciência e dedicação. A noite terminou com abraços, risos e lágrimas. O Círculo do Sete havia se tornado mais do que um ritual. Era agora um símbolo de resiliência, de união, de algo maior do que qualquer um deles poderia alcançar sozinho. E naquele momento, todos souberam que, independentemente dos desafios que ainda enfrentariam, eles estavam prontos para superá-los, juntos. O Círculo do Sete daquela noite foi um marco. Não apenas para a equipe de Vale Tudo, mas para cada pessoa que esteve presente e se permitiu ser vulnerável, compartilhar suas histórias e ouvir as dos outros. Algo havia mudado profundamente. Não era apenas sobre o trabalho, sobre entregar uma novela de sucesso. Era sobre as conexões humanas que haviam sido criadas, sobre o impacto que cada um tinha na vida do outro. Na semana seguinte, o clima no set era completamente diferente. A tensão que antes pairava no ar havia desaparecido, substituída por um senso de propósito renovado. As gravações fluíam com mais leveza, e até os problemas técnicos, que antes geravam frustração, eram resolvidos com paciência e colaboração. Débora, que sempre foi uma líder natural, agora era vista como uma espécie de guia emocional para a equipe. Sua atitude inspirava todos ao seu redor. Clara, a jovem assistente de produção, era um exemplo claro de como aquele ambiente transformado estava impactando as pessoas. Ela, que antes era tímida e insegura, agora caminhava pelo set com confiança. Começou a assumir pequenas responsabilidades que iam além de suas funções, como organizar cronogramas e sugerir melhorias nos processos. O diretor, que havia notado seu crescimento, a chamou para uma conversa. "Clara, eu tenho observado o seu trabalho", disse ele, com um sorriso sincero. "Você tem um talento natural para organização e liderança. Gostaria de te dar mais responsabilidades na próxima produção. O que acha de ser assistente de direção?" Clara ficou sem palavras por alguns segundos. Era um sonho que ela nunca havia ousado verbalizar, e agora estava se tornando realidade. Eu não sei o que dizer. Obrigada. Eu prometo que vou dar o meu melhor." "Eu sei que vai", respondeu o diretor. "E se precisar de ajuda, estamos todos aqui para te apoiar." Enquanto Clara vivia seu momento de ascensão, outros membros da equipe também começaram a brilhar. Um dos técnicos de som, que sempre foi discreto e reservado, revelou durante um dos encontros do Círculo do Sete que era músico nas horas vagas. Débora, ao saber disso, pediu que ele trouxesse seu violão para o próximo encontro. Naquela noite, ele tocou uma música que havia composto e todos ficaram emocionados. A partir daí, ele começou a ganhar mais visibilidade e, com o incentivo da equipe, decidiu lançar suas músicas em plataformas digitais. Mas não foram apenas os indivíduos que cresceram. O impacto do Círculo do Sete foi sentido na própria novela. As cenas começaram a ganhar uma profundidade emocional que antes não existia. Os atores estavam mais conectados uns com os outros e isso transparecia na tela. O público, que já era fiel à trama, começou a perceber algo diferente. As redes sociais foram inundadas de comentários como: "Essa novela tem algo especial, dá para sentir a emoção em cada cena", e "Os atores estão incríveis, parece que estão vivendo aquilo de verdade." Quando Vale Tudo chegou ao fim, foi um sucesso absoluto.
A última cena, que reuniu todos os personagens principais em um momento de reconciliação e esperança, foi gravada com uma carga emocional tão intensa que muitos membros da equipe choraram enquanto assistiam. Quando o diretor gritou "Corta!" pela última vez, o estúdio explodiu em aplausos. Não eram apenas aplausos pelo trabalho realizado, mas pelo que aquela jornada havia significado para todos. Débora, que sempre foi discreta em momentos como aquele, pediu a palavra. "Eu só quero dizer que esta foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida", começou ela com a voz embargada. "Não foi apenas sobre atuar, sobre contar uma história. Foi sobre as pessoas, sobre vocês. Cada um de vocês me ensinou algo e eu sou profundamente grata por isso." Ela fez uma pausa, olhando para Clara, para o técnico de som, para o diretor, para cada rosto que havia se tornado tão familiar. "Eu espero que, onde quer que a vida nos leve depois disso, vocês nunca se esqueçam do que construímos aqui, porque isso é raro. Isso é especial." Após o discurso de Débora, a equipe se reuniu para uma última foto. Todos estavam abraçados, sorrindo, com os olhos brilhando de emoção. Aquela imagem se tornaria um símbolo do que eles haviam vivido juntos, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a união e a empatia podem transformar tudo. Meses depois, quando Vale Tudo foi indicada a vários prêmios, incluindo Melhor Novela, Melhor Direção e Melhor Atriz, para Deborah Bloch, a equipe se reuniu novamente para assistir à cerimônia. Quando o nome da novela foi anunciado como vencedora do prêmio principal, o grupo explodiu em comemoração. Mas para eles, o verdadeiro prêmio já havia sido conquistado nos bastidores, nos momentos de conexão, nas histórias compartilhadas. Clara, agora assistente de direção em uma nova produção, olhou para Débora e sorriu. "Você mudou a minha vida", disse ela com sinceridade. Débora sorriu de volta. "Você mudou a sua vida, Clara. Eu só te mostrei o que você já tinha dentro de você." E assim, a história de Vale Tudo não foi apenas sobre o que aconteceu na tela, mas sobre o que aconteceu por trás dela. Foi uma história de transformação, de união, de como a empatia e a coragem de uma pessoa podem inspirar mudanças profundas em todos ao seu redor. E para aqueles que viveram essa experiência, ficou a certeza de que, às vezes, o maior espetáculo não está no palco, mas nos corações que se conectam nos bastidores. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos que inspiram e conectam. Queremos muito saber de onde você está assistindo e o que achou dessa jornada. Compartilhe nos comentários, sua voz é importante para nós.